mais lindos. Tempo, 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 tempo. NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Queres, empréstimo pessoal. Saque e concorra até 100 mil em prêmios. E Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. A Polícia Civil cumpriu hoje 9 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina. O alvo foi uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos em todo o país. André Lux, boa noite. O que foi apreendido, hein? Boa noite, Fabiano, e a todos. Só hoje foram 13 veículos e 8 imóveis aqui em Joinville, em Camboriú e em Balneário Camboriú. Essa ação faz parte da segunda fase da Operação Checkmate, deflagrada inicialmente em novembro do ano passado. Na época, o homem apontado como o líder dessa quadrilha, conhecido como o Rei dos Caixeiros, chegou a ser preso. E somando as duas fases da operação, a polícia já apreendeu cerca de 10 milhões de reais em bens. Segundo as investigações, o grupo se dedicava à prática de furtos em caixas eletrônicos fora do estado para não chamar a atenção da Polícia Civil daqui. Mas a compra de imóveis e veículos era feita em Santa Catarina para facilitar a lavagem de dinheiro e ocultação desses bens. A operação de hoje foi para identificar documentos que comprovem essa ocultação de bens e lavagem de dinheiro e também para identificar outros bens que não haviam sido apreendidos na primeira fase da operação. Fabiano. Obrigado, André. A Polícia Civil concluiu a investigação da morte de 4 pessoas de uma mesma família em São Domingos, no oeste do estado. Letícia, a princípio, todo mundo achava que seriam mortes acidentais, por causa desse incêndio e tal. Mas depois a polícia acabou descobrindo que na realidade foram homicídios, é isso? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Isso mesmo. Os laudos do Instituto Médico Legal apontaram que as mortes não foram causadas pelo fogo que consumiu toda a casa, mas sim por ferimentos de faca na altura do pescoço das vítimas. E aí sim o suspeito ateou o fogo na residência para apagar os indícios do crime, que aconteceu no dia 8 de maio e matou 4 pessoas. Um homem de 34 anos, uma mulher de 31 e os filhos do casal de 10 e 11 anos. 6 dias depois do crime, a polícia prendeu temporariamente um homem de 31 anos que era amigo e frequentava a casa da família. Segundo o delegado responsável pelo caso, a polícia encontrou sangue no carro dele que estava em frente à casa da família na noite do crime. A prisão temporária foi convertida em preventiva e ele confessou o crime. Disse que estava na casa e usou drogas. Depois das 2 horas da madrugada, dormiu e acordou às 6 com uma faca na mão e as 4 pessoas mortas. Com medo de descobrirem, colocou fogo na residência. Na casa do suspeito também foi encontrado óleo diesel, que pode ter sido usado no incêndio. O homem não disse o que motivou os crimes. Ele vai responder por 4 homicídios qualificados, pela traição e também por empregar fogo. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário. Fabiano. Obrigado, Letícia. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar resgataram 2 meninas em Balneário Camboriú por suspeita de maus tratos. A Patrícia Silveira tem os detalhes. Fabiano, as crianças foram resgatadas em um ponto de venda de drogas, segundo a Polícia Militar. As 2 meninas de 3 e 10 anos de idade viviam com a mãe em um prédio abandonado no bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú. A Polícia Militar foi até lá ontem porque recebeu uma denúncia de tráfico de drogas. Quando os policiais chegaram, a mãe trancou a porta com um cadeado para impedir a entrada dos PMs. Os policiais arrombaram a porta e encontraram a mulher em um cômodo e as crianças em outro. Segundo a Polícia Militar, a mulher estava sob efeito de drogas e álcool. O imóvel tinha cheiro forte, comida estragada e estava bastante sujo. As crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar até a casa da avó paterna, que se negou a ficar com as meninas. Ela alegou que não queria conflito com a mãe delas. As meninas foram levadas então para um abrigo. A Justiça deve decidir agora como conduzir o caso e com quem as crianças vão ficar.
A mulher assinou um termo circunstanciado por maus tratos e responde em liberdade. Ela também foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra os policiais militares, alegando que apanhou deles. O comando da PM diz que não tem informações sobre esse BO e preferiu não comentar. A Polícia Civil vai investigar o caso. Patrícia Silveira para o NSC Notícias. O edital de concorrência para a permissão da prestação de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em um porto seco, que deve ser instalado no município de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado, foi publicado hoje pela Receita Federal do Brasil. O projeto prevê um investimento inicial de cerca de 40 milhões de reais nos primeiros 15 anos de concessão e após 10 anos o investimento total irá superar os 50 milhões. A nova estrutura permitirá mais agilidade na conferência de mercadorias, com uma estrutura adequada de galpões, armazéns e também área administrativa. Nos últimos 15 anos, Dionísio Cerqueira registrou um fluxo médio de 406 mil toneladas anuais de mercadorias. Depois do intervalo, a gente mostra a situação da pandemia e fala de vacinação. Aqui no estado, mais de 85 mil pessoas estão com a segunda dose pendente. E em mais uma reportagem da série A Força de Santa Catarina, o assunto de hoje é a indústria, um setor que tem o melhor desempenho do Brasil.